Quando se fala do Rei do Deserto, muitos pensam no icônico Kenworth 96,3. Mas houve outro colosso que também deixou sua marca nos desertos, em busca de petróleo. Estamos falando do Berliet T100, um gigante cuja presença imponente fazia com que outros veículos parecessem brinquedos ao seu lado. Venha com a gente descobrir a história do gigante do deserto. Um caminhão que desafiou as dunas do Saara e se tornou uma lenda. Berliet, pioneiro da indústria automotiva. Se você já ouviu falar dos caminhões mais impressionantes da história, com certeza o Berliet ocupa um lugar de destaque na conversa. Essa marca francesa, nascida em 1899, foi uma das primeiras a definir o rumo na indústria automotiva, inovando com motores de 4 e 6 cilindros e criando veículos que não eram apenas funcionais, mas também verdadeiras joias de engenharia. Na década de 1910, a Berliet se consolidou como um dos fabricantes mais importantes da Europa, mas também verdadeiras joias de engenharia. Na década de 1910, a Berliet se consolidou como um dos fabricantes mais importantes da Europa. E nos anos 50, estava pronta para enfrentar um dos maiores desafios da sua história: conquistar o deserto. O nascimento do Berliet T100. No início dos anos 50, a França estava em plena febre do ouro negro. O deserto do Saara, rico em recursos petrolíferos, se tornou o alvo de um ambicioso projeto de encontrar novas reservas de petróleo. É aqui que entra em cena o T100, um caminhão tão gigante quanto lendário. Nascido da necessidade de mover maquinário pesado pelas dunas do Saara, esse colosso foi apresentado ao mundo no Salão do Automóvel de Paris em 1957. Com dimensões descomunais: 15,3 metros de comprimento, 4,5 metros de altura e quase 5 metros de largura. Não era apenas um caminhão. Era uma verdadeira monstruosidade projetada para sobreviver, onde qualquer outro veículo teria fracassado. Um design revolucionário para um terreno desafiador. O T100 foi projetado para superar obstáculos impensáveis, transportando até 70 toneladas por um terreno sem infraestrutura adequada. Com seu imponente motor V12 Cummins de 29,6 litro e 700 cavalos de potência, esse caminhão não só dominava as dunas do Saara, mas também oferecia uma velocidade máxima de 60 km por hora. Uma façanha impressionante para um veículo do seu tamanho. Além disso, o T100 estava equipado com 2 enormes tanques de combustível de 950 litros cada um, que lhe conferiam uma autonomia impressionante para percorrer longas distâncias no meio do nada. Os pneus do T100 eram outro dos seus pontos fortes. A Michelin forneceu pneus de 2,2 metros de diâmetro, tão grandes que cada um pesava cerca de 1 tonelada. Você consegue imaginar o tamanho desses pneus? Metros de diâmetro, tão grandes que cada um pesava cerca de 1 tonelada. Você consegue imaginar o tamanho desses pneus? Só acessar a cabine já era uma façanha por si só. Devido à altura do caminhão, era necessária uma escada especial para chegar ao seu interior, onde podiam caber até 5 pessoas, rodeadas por um sistema de isolamento contra a poeira do deserto. E, se não bastasse, esse colosso estava equipado com uma transmissão de 4 marchas para frente e 4 para trás. E a caixa de câmbio por si só pesava 2,5 toneladas. Engenharia pensada para a sobrevivência. Toneladas. Engenharia pensada para a sobrevivência. O T100 não só era grande e potente, mas também foi projetado para ser resiliente. Vocês sabiam que o deserto era imprevisível. Por isso, incorporaram um motor auxiliar, Panhard GM1 de 15 cavalos de potência para controlar a direção hidráulica e os freios em caso de falhas. Isso permitia que o T100 se deslocasse até um lugar seguro caso ocorresse uma pane, uma medida de segurança vital em um ambiente tão inóspito. A história da produção e seus destinos. O T100 foi
tão impressionante que sua produção foi limitada a apenas 4 unidades. A primeira, com uma plataforma fechada, foi apresentada em Paris. E depois de uma turnê promocional, foi destinada à difícil tarefa de trabalhar nos campos de petróleo do Saara. Em 1958, a segunda unidade partiu para o deserto com uma plataforma aberta, capaz de transportar cargas mais pesadas. Enquanto isso, a terceira unidade ficou na França, trabalhando no Centro de Energia Atômica de Benin, provavelmente na extração de urânio, um trabalho tão complexo e delicado quanto o próprio caminhão. No entanto, a quarta unidade tinha um destino único. Em vez de ser enviada para o deserto, foi enviada para os Estados Unidos para uma turnê promocional e como modelo de testes. Foi aqui que a Berliet experimentou uma ideia fascinante: equipar o T-100 com uma turbina de helicóptero de 1000 cavalos de potência. Embora nunca tenha se concretizado, esse projeto, a ideia de impulsionar um caminhão com turbina, continua sendo um dos experimentos mais intrigantes da história da engenharia automotiva. O fim do T-100. Seu legado. Com a independência da Argélia em 1962 e a consequente interrupção das explorações petrolíferas no Saara, o projeto T-100 foi cancelado em 1964 e as 4 unidades produzidas ficaram na história. Dessas unidades, o caminhão destinado aos Estados Unidos e o que trabalhou no Centro de Energia Atômica foram desmantelados e suas peças reutilizadas. O primeiro ainda está na África, abandonado e deteriorado pelas condições extremas do deserto. É uma pena que a história desse colosso não tenha sido melhor preservada. Por outro lado, a segunda unidade teve um destino mais afortunado. Depois de sua vida útil, foi repatriada para a França em 1981 e restaurada pela Fundação Marius Berliet, transformando em uma das peças mais únicas e valiosas da história automotiva. Embora o T-100 original já não percorra as dunas do Saara, seu legado continua vivo, inspirando futuras gerações de engenheiros e entusiastas de caminhões. O fim da Berliet e o impacto na indústria. O nome Berliet, no entanto, começou a se apagar à medida que a empresa foi absorvida por outros gigantes da indústria automotiva, passando a ser parte da Citroën em 1967 e depois da Renault em 1978. Em 1980, a marca Berliet desapareceu completamente, mas não sem antes ter deixado uma marca indelével na indústria. O T-100, o legado eterno do T-100. Embora o T-100 já não circule pelo deserto, seu legado vive tanto na história automotiva quanto na memória daqueles que lembram de sua figura imponente, dourada. O legado eterno do T-100, seu legado vive na história e memória. O Berliet T-100 foi mais que um caminhão, uma peça da história. Um gigante que dominou o deserto e virou lenda. Desde a sua criação até ao seu destino final, o Berliet T-100 não foi apenas um caminhão, mas um pedaço da história. Um gigante que, por um breve momento, dominou o deserto e conquistou um lugar na lenda. Se você gostou, aperte o botão de curtir e não esqueça de se inscrever para mais conteúdo sobre esses gigantes das estradas.